nossa vida nessa corrida cristã. Tomamos decisões nas nossas vidas, por isso que em alguns momentos das nossas vidas nós devemos ir em quarto em silêncio, um local especial da nossa casa, e ali, em silêncio, falarmos com Deus, para que o inimigo não saiba o que nós estamos pensando, o que nós estamos planejando de bom para a nossa vida. E hoje nós temos um tema: inimigos invisíveis. Assim como estamos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas. Neste momento, Tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos entender e compreender as Sagradas Escrituras, que nós possamos entender, não ficar somente a nós, mas que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Capacite-me para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe aqui uma cita de Ellen White que diz assim: uma noite cheia de estrelas se converte em pesadelo. Ali estou correndo, escapando de meus captores. Dezenas de corpos cujos rostos eu não conseguia reconhecer, mas sabia com quem estava lutando e de quem fugia. A noite era escura e sua voz me afligia. Todos queriam tomar meus braços e pernas para não deixar ir, mas não podia dar-me conhecida, nem descansar, por um minuto que seja, porque me pegariam. Em minha mente, escutava duas vozes, uma me persuadia a fugir e a outra a não fugir. Corria e me abria passo entre as pessoas, eu tropeçava e voltava a levantar. Minhas forças iam se perdendo, mas uma e outra vez a retomava. Quando pensei que havia sido apressada, consegui chegar a uma atmosfera diferente. De repente, fui recebida por dois anjos que desenharam em seus rostos a alegria transbordando e gestos de vitória que me animaram e continuaram sem olhar para trás. Eles me disseram que estavam comigo e que nunca me deixariam. Também me deram a grande notícia de que faltava pouco para chegar à meta. Sim, muito pouco para estar a salvo nos braços de Jesus e viver para sempre com Ele, em um lugar onde não existiria mais desespero, somente paz e felicidade. Aquelas palavras calaram fundo em mim. Com as forças retomadas, coloquei-me de pé e olhei para cima e disse para mim: Jesus, não mudaria um só segundo contigo por uma vida inteira sem ti. Quero viver ao teu lado para sempre. Por favor, ajude-me, dá-me forças para continuar. Abri meus olhos e voltei ao mundo real. Ali estava, outra vez, entre a quietude da manhã e a voz de minha irmã, que em pouco sairia para as suas atividades. A famosa escritora Ellen G. White disse o seguinte: preste atenção, se pudéssemos ser abertos os nossos olhos, viríamos os anjos de Deus ao nosso redor. Os anjos maus aqui também estão, tentando destruir-nos, mas os anjos bons nos afastam para trás. Cristo triunfante, página 89. Assim Ellen White escreveu: já houve alguns momentos na minha vida, por a gente tanto pensar em Deus, pensar no céu, de olhar para o céu, quem sabe, de relance, ver um anjo de Deus voando. Como seria bom se pudéssemos ver. Mas a Bíblia também fala que, sem querer, nós hospedamos ou recebemos anjos em nossas casas. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo na vida dos seres humanos e lhes dar vida abundante, vida em abundância. Em 1 de João 3, versículo 8, diz: e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo teve feito. Assim diz as Sagradas Escrituras. E João 10, versículo 9 e 10 nos diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo.
poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e tenham vida plena, e tenham vida em abundância. Quanto tempo nós estamos dentro de uma igreja? Sábados, domingos, as quartas-feiras. Deus ensina em sua palavra que temos uma luta contra seres espirituais. Temos luta ao longo da nossa vida como cristãos, como pessoas, talvez no ambiente de trabalho, talvez em nossos lares, por ter tomado uma decisão de seguir a Jesus, e quem sabe a nossa família quase toda, ela não é da mesma fé, não professa a mesma fé que nós. Eles agem numa dimensão invisível, esses seres invisíveis, influenciando por meio do mal pessoas, religiões, líderes políticos e por aí vai. Essa luta não deveria ser somente sua ou minha, mas da igreja, de uma forma geral, que é a família de Deus. E nós temos o poder em nossas mãos, é o poder da oração. E a Bíblia nos diz que se nós, como seres humanos, pecadores, se nós queremos ser pessoas poderosas, Romanos 1, versículo 16, nos dá o antídoto. Basta lermos os evangelhos. O livro do profeta Daniel 10, 13 a 17, nos diz: e olha que eu nunca encontrei algo que falasse mal, ou que estivesse escrito de mal deste profeta, o profeta Daniel. E ele diz em Daniel 10, 3 em diante: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo. Eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí eu comecei a falar: meu Senhor, essa visão me deixou aflito, estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o Senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. As forças inimigas, as forças invisíveis estão nos oprimindo. Mas também Jesus nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes, a carga que nós estamos levando sobre nossos ombros é pesada demais, que nós começamos a envergar para carregar. Nós esquecemos que Jesus está ao nosso lado, e nós devemos ir até Jesus. Se estamos fatigados pelo que nós estamos passando ao longo da nossa vida, nessa corrida cristã, rumo à Canaã celestial, Jesus está o tempo todo ao nosso lado. E o livro de Daniel 10, 18 a 21 nos diz: então ele me tocou de novo, e com isso senti as minhas forças voltarem. Voltei a ficar forte novamente. Ele me disse: Deus o ama, portanto não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem melhor. E Deus nos está dizendo nessa noite: tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Às vezes nós temos projetos em nossas vidas, sonhos, metas, objetivos, e uma delas, como seres humanos, como cristãos, Jesus nos delegou e disse: ide e pregai o Evangelho. Não é só o nosso pastor distrital, no caso o pastor Leandro, que tem a obrigação de dar estudos bíblicos. Nós, como cristãos, seja ancião ou anciãs, diácono ou diaconisas, nós, como membros de igreja, nós temos esta missão. E quando nós temos esta missão, o inimigo fará de tudo para que nós não completamos esta missão. Nós, como cristãos, deveríamos ter uma meta. Enquanto Jesus não voltar, ao longo de 1 ano, 12 meses, orar a Jesus e pedir a Ele que nos ajude a encontrar. Se todos os adventistas hoje no planeta dissessem: Senhor, gostaríamos de dar estudos bíblicos
um adventista dar um estudo bíblico por ano, quantos adventistas nós teríamos no próximo ano? Dobraríamos a meta. Mas o fato é que algumas poucas pessoas que dão estudos, as outras não dão estudos. E um dia nós teremos que dar conta a Deus. Mas agora preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor, o próprio Deus. Miguel, o grande príncipe, que a Bíblia menciona somente 3 vezes na Bíblia. Na próxima semana nós teremos um novo estudo, uma nova programação, de um novo tempo, uma série que vai mexer com você. E quando nós estudamos algo, quando nós falamos algo ao longo das nossas vidas, quanto mais nós falamos, quanto mais nós professamos, mais aprendemos, mais fica na nossa mente. Eu fico muito triste, e isso acontece bastante, quando um adventista, ele diz não ter argumento algum para discutir, comentar coisas simples da Bíblia. Tem pessoas, tem adventista que não tem argumento algum. Nós somos a igreja no planeta que tem mais literaturas. Se nós estudássemos sistematicamente todos os dias a lição da escola sabatina, uma meditação diária, nos alimentando espiritualmente, e isso vai ficando na nossa mente, fica no nosso coração. Quando nós lemos um livro, ontem eu estava pregando em uma igreja aqui de Várzea Grande, no bairro Jardim Esmeralda, e ali eu comentei sobre um livro, o mesmo sermão que fiz aqui sábado retrasado, Pensando no Céu. E eu disse que tinha um livro comigo, aquele que Ellen White escreveu, Visões do Céu, e uma jovem me pediu emprestado. E esta semana, amanhã, vou levar na escola adventista, e o cunhado dela vai pegar o livro e levar para que ela possa ler. Quando nós pensamos no céu, quando nós estamos vivendo nessa terra, mas nós queremos algo maior, as nações celestiais. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós oramos em nossos lares pela manhã e à noite, pela nossa família, pela igreja, pela nossa congregação, pela família pastoral, pelos anciões, os diáconos, ou seja, pelos líderes de uma forma geral. Quando tem uma pessoa enferma, alguém enfermo na nossa igreja, alguém que está precisando de um apoio, às vezes um apoio financeiro, mas nós não temos dinheiro, mas nós podemos orar por esta pessoa, para que Deus sensibilize, toque no coração de pessoas que tenha, para que possa ajudar aquela pessoa. E essa arma é uma arma poderosíssima contra o inimigo de Deus, e nosso inimigo, a oração. Observe o seguinte: Miguel era o anjo guardião de Israel, mas foi um anjo anônimo que falou com Daniel. A Grécia tinha o seu anjo, igualmente a Pérsia tinha o seu anjo. O livro de Daniel 11, versículo 1, Deus estava mostrando a Daniel alguns de seus agentes secretos em operação para levar o efeito da volta de Israel da sua terra, libertando os filhos de Deus da escravidão da Babilônia. Um deles ajudou, que foi Dário, que trouxe o povo de volta da Babilônia. No texto que lemos, esses agentes angelicais lutam por Israel, mas em Apocalipse 12, de 7 a 9, Miguel e seus anjos entram em guerra contra Satanás e os seus a favor da igreja. Aonde é que nós vamos parar? Quando a gente começa a observar, tem uma música rodando nas redes sociais que virou uma febre, falando dos anos 90 e de como era bom viver naquele período, naquela época. Na época que morreu Ayrton Senna, eu morava aqui, irmão, frequentávamos a igreja do Cristo Rei Central, que era lá em cima. Eu me lembro que uma das vezes fizemos um quarteto e fomos cantar. Eu tinha uma vergonha absurda de estar na frente como estou, muito menos pegar o microfone na mão. Meu tio Antônio Tavares, convenceu. Eu pensei comigo, eu vou. Se eu errar, não fará nenhuma diferença, porque as outras 3 vozes vão encobrir a minha voz. E era uma época gostosa, as pessoas respeitavam mais uns aos outros.
Eu me lembro lá no sul do Paraná, quando eu andava a pé 10 km e meio para ir, 10 km e meio para voltar, para estudar. Às vezes havia uma festa no sítio, a gente ia longe a pé para estar naquela festa. Era a festa da escola que tinha 2, 3 festas, eu acho que era 4 festas no ano. Era gostoso. As pessoas respeitavam mais. Por incrível que pareça, inclusive as músicas seculares do passado, em comparação às de hoje, eram melhores. Se assim nós podemos dizer. Eu gosto do Arauto dos Reis, principalmente as formações antigas. Não estou dizendo que eu não gosto agora, mas as outras formações eu gostava mais. Hoje você vê os artistas famosos cantando para fazer sucesso, eles estão ficando quase nus e as pessoas vão. A Bíblia fala que será a volta de Jesus agora, como na época de Noé. Casavam, davam-se em casamento, as pessoas não respeitam mais. Se você falar de Deus hoje para as pessoas fora da igreja, o inferno se levanta contra você. Hoje, para você perder a amizade, basta você ser sincero e falar a verdade. Fica evidente pela leitura da Bíblia que Satanás controla países e região da terra. Esse mundo, ele se intitula o dono dela. Uma das passagens que mostra claramente isso está na tentação de Jesus. Jesus sofreu por parte de Satanás no deserto, em Lucas 4, versículos 5 e 6. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse: eu darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Não foi dado nada a ele usurpou, ele tomou, ele enganou. E nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. E aí agora, imagine se vocês, prestem atenção, Satanás estava ali diante de Jesus, era o Criador do universo, e estava tentando o Criador. Quanto mais nós que somos criaturas, nós nascemos do pecado. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E Romanos 3, versículo 10 diz: não existe um justo sequer. Agora, Satanás, criatura também, estava diante do Deus Todo-Poderoso. Ele diz: a mim me foi dado, a mim me pertence, e eu darei a quem eu quiser. Se o Senhor simplesmente se ajoelhar diante de mim, entregue tudo a você. Se ele fez isso com Jesus, imagine com nós que somos pecadores. Esse mover do mal age por meio de seres invisíveis e poderosos, que são os principais inimigos contra quem os cristãos são chamados para lutar. Em Efésios 6, versículo 11 e 12 nos diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós, versículo 12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, governadores ou autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Existem alguns filmes, se você assistir eles, você fica horrorizado. São baseados em fatos reais. Um deles se chama Anjos e Demônios. Aonde que eles foram feitos? Como eles foram feitos? Como as forças das trevas agem? Te pergunto, aqui na terra, exatamente onde fica o trono de Satanás? Quando nós lemos Apocalipse 2, versículo 13, Jesus diz assim: conheço onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas Jesus dá um testemunho poderoso de uma pessoa como nós. Ele diz: porém nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, um cristão, um seguidor de Jesus como você e eu. Ele diz: porém nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele começa dizendo: conheço onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2, versículo 13. E uma vez eu disse, uma irmã me contestou, eu disse a ela que no Vaticano
à meia-noite, as portas se fecham. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra, porque ali eles têm um encontro pessoalmente com o demônio. Não duvide, porque a Bíblia diz aonde que foi morto? Antipas de Antioquia. Como que Antipas de Antioquia foi morto? Como que os apóstolos de Jesus foram mortos? Eram 12, 11 foram assassinados. Outro que foi assassinado também era Paulo, a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento. Primeiro é Deus, é Jesus, é claro, mas Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento, e ele precisava testemunhar que quando ele estava vindo de navio em direção a Roma, os irmãos daquela época diziam, e a Bíblia relata, não vai até lá porque eles querem te matar. Mas Paulo sabia que ele precisava testificar de Jesus, e ele sabia da luta, da batalha que ele estava enfrentando. E quando ele chega em Roma, ele vai para uma casa especial, e nessa casa, ele não sabia na época, mas hoje nós sabemos, ele ficou 2 anos, e ao lado dele, 24 horas por dia, a Bíblia menciona que havia um soldado romano ao lado dele. Viveu os 2 últimos anos e depois foi decapitado. Mas a Bíblia também diz que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que os temem e os defende. Existem alguns porquês que nós saberemos só na volta de Jesus lá no céu, se nós lá estivermos. Quando nós começarmos a analisar os livros de registro, haverá pessoas que você nunca imaginou, se você estiver lá, que lá no céu estariam, e lá estarão. E você começa a analisar então os livros de registro. Outras pessoas que quando você viveu aqui na terra, você acreditava piamente que eles estariam lá, e lá não estarão. Nós não temos óculos que servem como janela para observar a ação do mal, mas com a ajuda de Deus podemos notá-lo, destruindo pessoas ao nosso redor. As pessoas estão morrendo o tempo todo. E Mateus 8, 28 a 31 diz: quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado oeste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados pelo demônio. Eles vinham do cemitério onde estavam o quê? Eles vinham do cemitério onde eles estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Jesus, Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? Olha o que eles disseram: o Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. Mateus 8, 28 a 31, repito, versículo 29. O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. Eles estavam cheios de demônios, e a Bíblia menciona que eles moravam no cemitério. Aconteceu que perto dali estavam muitos porcos. Os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naquele lugar. Esses demônios, eles conhecem muito mais da Bíblia do que nós, e eles sabem que o fim deles está muito próximo. Então, há quase 2000 anos atrás, quando Jesus estava pregando, Jesus estava passando por aquela região, eles viram a Jesus, porque a Bíblia fala que até o demônio, ele crê e treme diante de Deus, diante da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos saber. Nós precisamos jogar com as cartas que nós temos. Nós temos a Bíblia, que no Velho Testamento Deus falava com o povo por intermédio dos profetas. Hoje, no Novo Testamento, nós temos essa arma poderosa. Não importa o que vai acontecer na sua vida, essa é a arma poderosa. A base do mal daquela região estabelecida na vida de 2 homens que adotaram o cemitério como local de moradia. Eles eram violentos e perigosos, e isso fazia com que a violência e o perigo estivessem à espreita. Eu me lembro uma vez estávamos em uma programação especial em Maringá. Várias igrejas, várias cidades estavam naquele lugar. Foram 3 dias de programação especial. Era um ginásio de esporte grande.
eu era criança, e em um determinado momento, o inimigo se apoderou do corpo de uma mulher. Eu me lembro até hoje, como foi difícil, vários pastores, segurando ela, orando, cantando, todo mundo estava orando e cantando e orando a Deus. Mesmo assim, foi mais de uma hora para conseguir expulsar o inimigo que estava dentro daquela mulher. Hoje nós temos algumas igrejas, algumas congregações, eles colocam 10, 12 pessoas, supostamente endemoniadas, uma do lado da outra, e ali o pastor fala com aqueles demônios. Esses são os falsos pastores que a Bíblia tem. Haverá algum momento que você, somente com oração com seus irmãos, vão expulsar o demônio de outras pessoas, mas haverá um momento, igual houve na vida dos apóstolos, que eles voltaram e disseram: Senhor, em seu nome nós não conseguimos expulsar o demônio daquela pessoa. Aí Jesus disse que somente oração, em alguns casos, não é o suficiente. Oração e jejum, porque são forças espirituais do maligno, das quais nós estamos enfrentando. Eles não nos tocam, mas ajudam, mas eles tocam na nossa mente, no nosso coração. Perceba que vários demônios habitavam corpos daqueles homens. Se um demônio já é poderoso para afligir pessoas, imagine vários, mas todos eles juntos não eram mais poderosos que Jesus. Eu fico pensando que o apóstolo João disse certa vez, em 1 de João 4, versículo 4, e isso você não pode esquecer. 1 de João 4, versículo 4, ele disse: porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Amém? O meu Espírito tem que ser o mesmo Espírito de Caleb e Josué. O mesmo Espírito em mim, que habita em mim, tem que ser o mesmo Espírito que habitava no profeta Daniel. Veja a harmonia daqueles demônios quando pediram para Jesus que não castigasse eles antes do tempo. Um pedido estranho: nos mande para entrar naqueles porcos. E por quê? Porque eles não queriam perder o controle daquela região. Eles sabiam que um dia eles terão que comparecer ante o tribunal de Deus. Um dia eles serão condenados. Um dia eles vão para o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos, e todos os outros hospedeiros, e todos os outros arautos do mal, pessoas das quais não aceitaram Jesus. Um dia eles estarão no lago do fogo. Quando eles entraram nos porcos, estes se precipitaram para o mar e morreram. Jesus estava mostrando o que aconteceria se ele não tivesse agido em favor dos moradores daquela região. Eles estariam morrendo. Quando Jesus expulsou, Jesus deixou o corpo daqueles dois homens limpo, expulsou por completo de vez os demônios que havia nos corpos, e eles se precipitaram, eram milhares de 2.000 porcos, e eles morreram. As pessoas daquela região ficaram tão iradas que expulsaram Jesus. Jesus teve um milagre que ele fez da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Eram 5.000 homens a primeira vez, sem contar mulheres e crianças. Isso foi a primeira vez. E quando Jesus expulsou os demônios do corpo daqueles homens e colocou naqueles porcos, porque os porcos pediram, porque os espíritos do mundo pediram, e eles morreram. Então as pessoas, os habitantes, os donos daqueles porcos ficaram irados com Jesus e expulsaram Jesus de lá. Quando Jesus fez a segunda multiplicação dos pães e dos peixinhos, que foram 3.000, já foi nessa região, porque aquelas pessoas queriam seguir a Jesus, e Jesus havia libertado eles daqueles demônios, e eles queriam servir a Jesus, caminhar com Jesus. Então Jesus disse: não, vocês ficarão aqui e vocês contarão o que aconteceu com vocês, com seus familiares, seus vizinhos, com seus amigos. E na segunda vez que Jesus fez o milagre, possibilitou de fazer um milagre naquela região. Jesus chamou os discípulos e lhes disse em Lucas 10, versículo 19: escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões, e para, se sofrerem nenhum mal, vencerem as forças do inimigo. Jesus deu poder a eles, e Jesus nos dá este poder. O poder que ele dá, o poder do Espírito Santo para vencermos as forças do inimigo mortal,
que é alucinante. E Jesus, antes de ascender ao céu, ele disse: se eu não for, não virá o Consolador. E quando nós lemos João 20, versículo 22, ele diz: eu vou e vocês receberão o Espírito de Deus. A Bíblia menciona que Jesus soprou e disse: recebam o Espírito de Deus. Em João 20, versículo 22, o poder que ele dá é o poder do Espírito Santo para vencermos as forças do inimigo mortal e alucinante. Jesus usa a cobra e o escorpião como figuras de linguagem, é claro. A cobra, com sua picada mortal, provoca a morte. O escorpião, sem sempre matar, mas provoca febre intensa e dor, alucinações. E isso é o que o inferno dissemina: morte e dor. Não fiquem assustados. O poder não é dado para quem não quer lutar pelo reino de Deus em favor das pessoas. Este poder não é dado a pastores para que somente eles sejam aceitos como verdadeiras estrelas nesse combate, mas é dado a todos que creem e se comprometem com a missão de Jesus. Esse poder é dado a nós, igreja. E vou concluindo. Qual é o propósito deste sermão? Qual é o propósito de nós sabermos essa luta espiritual que Ellen White lá atrás disse? Se nós pudéssemos visualizar, se nós pudéssemos ver a batalha espiritual que tem ao nosso redor, pela nossa vida. Satanás, ele não fez nada por você, ele só enganou, matou, defraudou, deseja o seu coração. Jesus, o Criador do universo, nos criou, nos ama e nos amou de tal maneira que morreu na cruz do Calvário para que eu e você um dia pudéssemos ter a oportunidade de sermos restabelecidos. E eu te pergunto nessa noite: qual é o propósito? Os homens de Gadara cumpriram o propósito de Satanás: espalhar morte, a violência, o medo, o terror naquela região. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito do seu namoro? Qual é o propósito do seu casamento? Qual é o propósito de você ter filhos? De planejar em ter filhos? Qual é o propósito do seu emprego? Qual é o propósito dos seus estudos? Qual é o propósito de você frequentemente, sábados, domingos e às quartas-feiras, estar aqui na igreja para adorar a Deus? Qual é o propósito da sua vida? Quais são suas metas? Quais são seus sonhos? Quais são os seus objetivos? O que você está priorizando neste momento? É ter uma vida confortável ou se preparar para a volta de Jesus? Não sei qual seria a sua resposta, mas dependendo da sua vida, poderia estar indo para uma rota de colisão contra os moldes e propósitos de Deus para a sua vida, se é que você não tem. Nós estamos dentro de um território inimigo, mas somos a igreja de Jesus Cristo, edificada nele. Mateus 16, versículo 18 diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Os inimigos invisíveis estão agindo pelos seus agentes humanos. Deus também está agindo através de seus agentes secretos, que são os anjos, e de seus agentes visíveis, e é eu e você, que somos nós. Ele pode contar conosco. Enquanto o irmão vai preparar no final, termino com 2 versículos. 1 de João 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. E 1 de João 2, versículo 14 diz: eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. E é isso que nós precisamos hoje ter em mente. Sabemos dessa batalha. Estamos aqui hoje na igreja adorando a Deus. Se não fosse pelos anjos de Deus, quem te garante que quando você chegasse lá na sua casa, hoje, a sua casa estaria intacta? Ao longo de uma vida, até este momento, você construiu um sonho, criou os filhos, talvez fez a casa dos seus sonhos, e hoje você está aqui na igreja para adorar a Deus. Mas se não fossem os anjos de Deus
o inimigo teria destruído. Que você possa ter isso em mente, que você se prepare, que você convide as pessoas para essas 10 palestras que nós teremos de um novo tempo, de uma nova oportunidade, uma série que vai mexer com PowerPoints novos.